Cara, eu sou uma pessoa de uma origem da quebrada. Eu nasci em Campina Grande, sou nascido daqui, Paraíba, no bairro do Monte Castelo, que é meio quebrada, assim, é uma periferia. E eu tive uma origem, assim, brincando muito na rua, brincando com minha família, com meu irmão mais velho. Só que desde pequenininho eu já era muito familiar com arte. Eu sempre gostei muito de estímulos artísticos, muito, 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 muito mesmo. À medida que eu fui crescendo, eu conheci o videogame, né? Eu já conheci pintura, fotografia, música, mas quando eu conheci o videogame, que eu fiquei familiar dos personagens, das narrativas, foi quando eu me cativei de uma vez por todas com a interpretação. O ato de interpretar desde criança é uma coisa que eu admiro muito e gosto muito de fazer e sempre fiz. E foi quando eu decidi, assim, que eu queria aprender a interpretar, né? Queria aprender a ser eu queria ser um adulto que fosse um ator. Fiz muito Jesus Cristo, mesmo antes de ter cabelo grande e barba. Curioso. Até aí, depois que eu tive cabelo grande e barba ainda não fiz. Mas tamo aí. Mas sim, desde criancinha que eu tô nos pequenos palcos. Já vários personagens. Eu lembro de um curioso, se alguém no mundo, se você sabe de que texto é o personagem Saca-Rolha, se isso lhe traz uma lembrança de algum lugar, por favor, comenta aqui embaixo. Porque eu não sei. Mas eu lembro que eu fiz um personagem chamado Saca-Rolha, que ele tinha uma aventura um pouco fantasiosa. Eu tinha uns 9, 8, entre 8 e 10 anos quando eu fiz esse personagem. Era um texto de meia hora. Era grandinho, né, pra um texto infantil. Era um texto entre meia hora e 40 minutos. E foi muito divertido fazer. Eu apresentei esse texto para várias famílias numa mostra pedagógica. Fiquei até com esse apelido por um tempo, mas enfim. O senhor conhece a minha vida de fio a pavio? Conheço sim. E eu sei muito bem que a senhora foi atrás de arrumar um amante quando desconfiou que o seu marido mantinha uma relação um pouco estranha com outro rapaz. Você tá falando alto, você não tá vendo que a gente tá no velório? Cara, as minhas inspirações como ator são infinitas. Porque elas são constantes. Quando era criança eu gostava muito de comédia. Imagino porque comédia é uma coisa fácil, né, de pegar todo mundo. Eu gostava muito do Jim Carrey. Meu Deus, como eu gosto! Eu gosto muito do Jim Carrey. Ele é um artista incrível, ele é um pintor maravilhoso. E ele é um ator muito bom, né? Eu gostava muito de coisas exóticas, vamos botar assim. Tem gente que me compara muito com o personagem Jack Sparrow, em paralelo ao ator Johnny Depp, mas não é proposital isso tudo. Mas fato é que eu gosto muito de atores, não de atores, mas de personagens exóticos, pessoas exóticas no todo. E meio que esbarrou que esses dois atores e alguns outros têm personagens assim. Mas a verdade é que personagens de videogame o tempo inteiro me alimentam. Vozes me alimentam, no caso das dublagens. Guilherme Briggs, meu herói. Meu herói. Eu só gosto do Superman por causa dele. Meu português é a versão brasileira, sabe? Dubladores também são atores, às vezes as pessoas esquecem disso, né? E dublagem trabalha com duas coisas que eu gosto muito, que é jogo e animação. Então,
eu quero fazer parte das próximas gerações de crianças, sacou? Eu quero convidá-las para a arte da mesma maneira que o Guilherme Briggs me convidou, que o Manolo Rey me convidou, sacou? Viu, gente? Natural. Podemos conversar? Podemos. Pode confiar no Cunha, dona Saminha. É uma pergunta, Amado? Uma perguntinha só? Pois não. Onde é que tá a porra do teu marido? Eu não sei. Sabe, dona Saminha, você sabe. O que me move para fazer os personagens que eu faço é o mesmo gosto que eu tenho pra mim mesmo na hora de me sentir vivo, que é de proporcionar às outras pessoas uma experiência diferente do cotidiano. Eu gosto de, na minha pessoa, trazer momentos que são incríveis para as pessoas. Mesma coisa com os personagens. Isso para as pessoas, mas para mim, só para mim, é deliciosa a sensação de viver uma outra vida. Eu tenho a capacidade de me deslocar do mundo que a gente está agora, de realmente ligar o botão on-off, assim. O botão do mundinho. O botão do mundinho. Quando o professor, o diretor de teatro ou de cinema tá dizendo: ok, gente, concentra, cena, 1, 2, 3, ação. É como se na minha visão, na minha mente, fechasse uma caixa, assim, uma coisa meio Assassin's Creed, assim, começa uma digitalização ao meu redor e eu estou ali. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra vida, que é muito diferente da minha pessoa. E é deliciosa essa sensação. É realmente incrível. Eu soube que a peça O Beijo no Asfalto, que é o seu papel mais recente, foi um trabalho de conclusão de curso para atores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é, o processo do curso de formação do ator da Associação Amigos do Teatro teve como ponto culminante, né, a peça O Beijo no Asfalto, do diretor Hélio Penteado, do pessoal incrível de amigos que eu fiz, como a Caliandra Andrade, o Arthur Alain, o Francisco, a Chica Lúcia, a Joyce Feber, a Johanna, o Rafa, enfim. A nossa turma era formada com pessoas como eu, que desde criança já estão nessa de trabalhar com arte, quanto pessoas que nunca pisaram no palco, assim, nunca produziram nada de teor artístico, mas estavam ali dando a cara com a coragem deles de serem atores e atrizes. E foi uma experiência muito maravilhosa, porque foi muito heterogênea, né? Lá teve a Caliandra, que é vocalista profissional, sabe? Teve professores, teve estudantes, e assim como eu também, que sou um estudante. Eu inclusive, sou o mais novo da trupe. Olha, acabou o pó do café. Mas tinha. Não E precisa. eu esqueci de... Pede uma vizinha. Nossa, minha. Dá um pulo. Eu já pedi, não tem Mas mais. tinha pó, papai. Se alguém Dá um ouve. pouco. Anda. Eu tô fazendo um bolo pro senhor. O seu personagem, o Amado Ribeiro, fala um pouquinho sobre ele, sobre a sua interpretação e o personagem, se o que ele é. Eu disse que foi uma experiência única fazer o Amado, porque ele é um antagonista principal do texto O Beijo no Asfalto, do Nelson, que, para quem não conhece o texto, é o seguinte: um cara é atropelado num acidente de ônibus na praça pública, e o protagonista, o Arandi, ele corre para socorrer esse cara, e no leito de morte o sujeito pede ao Arandi um beijo. O Arandi, naquela situação: e aí, o que é que eu faço, decide conceder esse último desejo e dá um beijo no rapaz como um ato de piedade. Só que o Amado Ribeiro, meu personagem, que estava vendo tudo e ouvindo tudo, decide fazer um furo jornalístico, uma matéria nova, completamente escandalosa, nos padrões da imprensa marrom de antigamente e das produtoras de fake news que a gente tem hoje. No meu ponto de vista, como estudante do texto, do personagem e na minha interpretação, não era a história sobre o Arandi que beijou um cara nada a ver e teve uma vida trágica. Não. A minha história do Beijo no Asfalto é: eu vi uma oportunidade de ouro
consegui mexer a polícia corrupta ao meu favor, produzi um furo, vendi muito e ninguém me para. A figura atemporal, pelo menos de hoje para trás, espero que não mais no futuro. Eu também não. Esperamos, né, que não mais no futuro, mas ele é essa figura que sempre existiu. A figura da mídia, se não a mídia, aquele indivíduo ou grupo que se beneficia, que toma proveito de fatos manipulados. Não vou dizer que eu estudei o comportamento de um jornalista, estudei a persona, a profissão, não fiz isso. Mas eu foquei no comecinho, quando eu estava começando a entender o personagem, eu foquei numa pessoa megalomaníaca. Uma pessoa que tem mania de ser maior do que os outros e assim o será na cabeça dela, passando por cima de cada uma delas. Se eu fosse um jornalista megalomaníaco, que eu tenho a oportunidade de me sobressair economicamente, né, financeiramente, porque eu quero vender muito. E moralmente, porque ele vai conseguir, né? O furo. O furo, ele quer ser o maioral. Como é que eu me sinto? Como é que eu seria? Se fosse eu, como é que eu seria? Claro que eu me sentia um nojo, né? Assim, Luiz Eduardo se sentia um nojo cometendo aqueles atos. Mas a linha saudável que a gente traça na nossa cabeça, sendo ator, é que aquilo ali não era Luiz Eduardo, aquilo era o Amado Ribeiro, sabe? Por isso que eu consigo conviver bem comigo, mesmo fazendo esse personagem que é o meu oposto. Eu coloquei que o tal do Arandi atirou o amante debaixo do ônibus. Que mentira é essa, assassinato? Com toda certeza, dado o tempo de trabalho e estudo, o Amado Ribeiro é o meu personagem mais profundo. Eu não tenho preferências porque eu gosto de desafios. O que eu não gosto de fazer, é mais fácil falar do que eu não gosto. Eu não gosto de fazer coisas preto no branco, coisas caricatas demais. Porque, não que seja um problema, não que seja ruim, não que, como eu falei que eu gosto muito do Jim Carrey, não é que eu acho um problema fazer isso. É que eu acho que é mais gostoso trabalhar com coisas mais profundas, com traços de personalidade psicológica que você consegue captar através de algumas sutilezas. Arandi, E aí? não deixa de ser uma solução, né? Mas parece que a infeliz sofreu uma perfuração. Mas morre, não morre. E o filho é seu. Mas até você. Eu lá tenho porra nenhuma com esse peixe. Esse filho não é meu. A peça O Beijo no Asfalto fez inclusive uma brincadeira muito interessante, promovida pelo diretor. Ele pegou o espetáculo audiovisual e colocou dentro da peça e fundiu, né, com o palco e a tela. Você pode comentar um pouco sobre essa experiência? Qual foi Com muito prazer. Essa foi uma experiência nova, tanto para o diretor, quanto para nós, quanto para o teatro paraibano, para dizer o mínimo. A gente gravou a cena da viúva, que a gente fez uma coisinha que eu, sinceramente, foi uma ideia que a gente teve coletivamente, nessa vibe aqui, de que e se o personagem que está no palco saísse do palco e quando ele sai do palco ele aparece na tela. Foi uma ideia que a gente teve, uau, não sei o que, e aconteceu, a gente fez. O senhor quer falar comigo? A senhora quer a viúva, não? Sim, vocês são os policiais. Isso. Foi feito pelo pessoal de Arte Mídia. De Arte foi da Mídia, UFCG. o núcleo da Clara Farias, Luana Alves, Oscar Araújo, Vitor Celso, Ian Araújo, uma galera maravilhosa que já está trabalhando com cinema há algum tempo, que já esteve em festivais e que, como já trabalharam com o Hélio, inclusive, como nós não tínhamos muito cenário, a parte cinematográfica ela teve uma importância assim, providencial no que tange o ritmo do espetáculo. Porque era uma peça de 1h40 quase. Foi uma ideia nossa, coletiva, que o Hélio e a Clara, né, que foi a diretora do cinematográfico, da parte cinematográfica, que casou muito
muito bem, num nível muito profissional, que isso que ficou muito marcante pra gente, ficou muito profissional. Existe uma discussão, né, entre os artistas que o ator de teatro ele é um pouco diferente do ator de cinema. Você sentiu um pouco disso na hora da filmagem do audiovisual? Senti. Porque sentimos, eu não fui o único. Porque quando a gente tá fazendo uma cena ao vivo, né, no palco, não existem interrupções. Não existem interrupções. Se acontecer de dar o branco em alguém, um pau técnico, o que foi que aconteceu? A gente, com postura, improvisa, continua levando o texto. Em últimos cenários, eu não sei, em último cenário a gente avisa a plateia que aconteceu um problema e retomamos. Não existe corta, não existe take 2, take 3. E quando a gente estava filmando, a gente fazia uma parte da cena, corta, ficava parado aqui, não, toma aqui. Se você não tem experiência como ator, se você não tem cuidado também como diretor e experiência, quebrar a naturalidade da atuação é muito fácil. Acontece 2 pauzinhos, pá, a cena já não tá mais natural. E aí é onde mora o risco. O palco e a tela, pra mim, são 2 ambientes que convergem pra minha realização profissional, que na verdade é ser diretor de set na indústria de videogames. É o meu maior sonho profissional, assim, que eu chego a tremo na base só de imaginar. Porque, na minha concepção, um ator e um diretor de audiovisual, o quão mais ele ligado for ao teatro, melhor ele será. Porque no teatro tem muita coisa técnica, tem muita coisa que só existe no teatro, que é diferente da TV, diferente das séries, diferente das novelas. E no videogame, com a tecnologia que a gente tem de hoje, da imersão do cinema, das cutscenes hiperrealísticas, aqueles gráficos todos que... meu Deus. Então, tudo que eu faço é para me tornar um ator melhor, para me tornar um diretor melhor e, finalmente, um diretor de set no videogame. Um dia. Camarada, não me diga que você veio até a minha porta pra me cantar. Eu sou lá não cantar ninguém. Veio me cantar, mas eu não quero, eu não me vendo, entendeu? Eu sou macaco velho. Essa tatuagem no seu braço, eu sei que ela é de um videogame, porque eu venho do mesmo lugar que você, praticamente. Então, fala um pouquinho sobre ela. Cara, essa tatuagem é de um jogo chamado Bloodborne, né? E tem um nome, essa arte ela tem um nome, que é Conhecimento de Low, vamos botar assim. Essa arte, ela é uma caveira com conhecimento etéreo explodindo de dentro da cabeça, que além de eu gostar muito de videogame, além de eu gostar muito do jogo em que ela faz referência, ela é um pouco sobre mim. Que eu tenho esse lance de pensar um pouquinho fora da caixa, um pouco extrapolar a realidade, os limites da fantasia dentro da realidade, e eu me sinto isso aqui, eu sinto como se a minha cabeça, a maior parte do tempo, ela estivesse explodindo em alguns conhecimentos aleatórios, que em muitos casos só funcionam na minha cabeça e não funcionam pra mais ninguém. Mas ela tem muita ligação comigo, com o fato de eu gostar de videogame, com a estética do jogo, que eu gosto muito, nesse aspecto da relação entre eu, arte e o jogo em si, sabe? Eu quero que as pessoas se alimentem junto comigo de arte. E eu quero me inspirar de maneira coletiva, porque é como diz o ditado: copiar de uma pessoa só é plágio, mas copiar de todo mundo é arte.
move!